Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Se coloque de pé para a gente estar lendo a palavra de Deus. Nós estamos estudando os princípios e hoje não vai ser diferente. Semana que vem terminamos a série sobre princípios e começaremos um novo estudo. E eu tenho certeza que você que tem acompanhado esses estudos está sendo uma bênção para a sua vida. Vamos ler 2 textos, mas vamos ler o nosso texto base para a gente orar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É um texto muito conhecido. Quem tem dificuldade de encontrar Gênesis tem que vir na escola dominical, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1, todo mundo até conhece de cabeça. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por mais uma quarta-feira. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Senhor, continua mesmo falando conosco, trabalhando em nossos corações e venha nos encher, Senhor Deus, com a Tua presença nessa noite, Pai. Que nós venhamos diminuir, Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor esteja também com nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ó Deus, continua falando com eles e usando eles com poder e autoridade, desde agora e para todo sempre. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Então, nós estamos estudando uma série, já vimos vários princípios, e nós estamos chamando dessa série que no princípio criou Deus princípios, né? No princípio criou Deus princípio. E hoje nós vamos falar dos 3 princípios da crucificação. Os irmãos sabem quem foi crucificado? Por que ele foi crucificado? Foi o primeiro a ser crucificado? Jesus foi o primeiro a ser crucificado ou não? Não. Mas a partir do momento que Jesus chegou até aquela cruz, a cruz passou a ter um outro significado. Porque já existiam outras pessoas que já eram crucificadas. O nosso texto, além do Gênesis 1, eu quero que você abra Marcos capítulo 8, do versículo 34 ao 38. Marcos capítulo 8, do 34 ao 38. Amém? Vocês acharam? Diz assim a palavra de Deus. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quando nós lemos esse texto, no livro de Marcos, nós começamos a perceber o primeiro princípio. Mas antes de eu falar do primeiro princípio, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a pessoa de Jesus.
No livro de Lucas 23, versículo 44 ao 46, a Bíblia vai nos falar dos últimos momentos de Jesus na cruz. E no versículo 46 termina dizendo que, havendo dito isto, Jesus parou de respirar. E aí ele morreu. Então, para nós entendermos os princípios da ressurreição, precisamos entender exatamente o que Lucas descreve sobre o processo da morte de Cristo. E isso é tão maravilhoso porque quando nós lemos o texto, Jesus ele começa a ter uma conversa com o Pai, e diante dessa conversa, Jesus nos seus últimos minutos, diz assim no versículo 44, e já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então essas foram as últimas palavras de Jesus antes da sua morte, ou antes da sua partida. E quando eu comecei a preparar esses princípios, eu me fiz algumas perguntas que eu queria deixar para você também. A primeira pergunta que eu faço para você: diante de tudo que Jesus fez por você, diante de tudo que Jesus fez por nós, diante de tudo que Ele passou, que Ele suportou, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, o que você tem feito? Porque quando eu leio esse texto, é um texto muito profundo. Jesus disse, olhou para o Pai e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele, havendo dito isso, diz aqui o texto que ele expirou. Expirou significa que ele morreu. Jesus parou de respirar. Mas ele parou de respirar para quê? Para que eu e você voltássemos a respirar. Porque nós estávamos perdidos, nós precisávamos ser resgatados, porque o pecado havia nos afastado de Deus, e nós perdemos aquela essência que nós tínhamos de intimidade com o Pai. Então precisava de alguém para resgatar a essência que o Pai sempre teve desde o começo. Por isso é que nós já aprendemos aqui que Jesus, e para que houvesse essa reconciliação, só poderia ser alguém que entendesse os dois lados. Para reconciliar Deus, só poderia ser um Deus para reconciliar com Deus. Para se reconciliar com os homens, só poderia ser um homem para se reconciliar com os homens. Então Jesus é exatamente o homem que ama Deus. Nós vimos aqui, Jesus é o homem que ama o homem, e Jesus é Deus que ama Deus. Então ele é a única pessoa que exatamente reflete as características que Deus estava buscando. E quando eu olho nesse texto, ele morreu por você e por mim. E eu quero fazer 3 perguntas para você refletir nessa noite. O que você tem sido para Jesus? Essa é a primeira pergunta. O que você tem sido para Jesus? A segunda: as suas atitudes, ou as nossas atitudes, refletem a glória de Deus ou não? E a terceira pergunta: como você tem sido visto pela sociedade? Porque é muito fácil ser crente aqui na igreja, porque aqui está todo mundo como crente, está todo mundo aqui sentado, todo mundo paz do Senhor, amém. Mas a terceira pergunta é exatamente como a sociedade tem visto esse Cristo que nós declaramos na sua vida. Será que nós somos as mesmas pessoas ou não? Lá em Marcos 8, deixa o livro de Marcos 8 aberto, no versículo 34, vamos ver então o primeiro princípio para que, se nós queremos ter uma vida com Deus, queremos ter uma vida com Cristo, o primeiro princípio está lá em Marcos 8, 34. Se alguém quiser vir após Jesus, tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Então, o primeiro princípio, para nós entendermos a crucificação, é exatamente negar. Então, o primeiro princípio é o princípio da renúncia. Só que essa renúncia, esse negar, não é somente neguei hoje. É preciso negar todos os dias. É preciso renunciar todos os dias. Qual é que é o perigo quando nós não entendemos esse princípio? Nós temos muitas pessoas que estão seguindo Jesus.
Só que você não pode seguir sem primeiro negar. A primeira condição, o primeiro princípio para termos uma vida com Deus é negarmos a nós mesmos. Então, primeiro você precisa negar. Depois que você nega, você precisa agora fazer o quê? O que diz o texto depois que você nega? Precisamos fazer o quê? Tomar a cruz. Depois de tomar a cruz, vamos fazer o quê? Vamos seguir. Então, o primeiro princípio, quando nós queremos ter uma vida com Deus, não tem como termos uma vida com Deus, se nós não aprendermos a negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? É renunciar coisas que nós fazemos todos os dias que não agrada a Deus. Nós vamos ver aqui no seminário uma frase que eu escrevi, que exatamente não tem como nós ganharmos vida para Jesus se não tivermos vida com Ele. Como assim, pastor? O que você vai dar para outra pessoa se você não tem? Como é que você vai pregar um Jesus que você não tem? Como é que você vai falar de um Jesus que você nem sequer conhece, que nem sequer vive dentro de você? Então, quando eu olho para isso aqui, nós precisamos entender que o primeiro princípio é o princípio da renúncia. Renunciar todos os dias. Quando eu parei o carro aí, o carro da irmã estava à frente, minha esposa fez uma pergunta, nós chegamos aí. Ele falou, e agora, se tiver só 2 pessoas na igreja? Sabe o que eu respondi para ele? Falei, para mim não vai mudar nada. Falei isso para ele, está aí, ela está aí. Eu falei, para mim não vai mudar nada. Se eu estiver aqui sozinho, não vai mudar nada. Se tiver 2 pessoas, não vai mudar nada. Porque quando você entende esse princípio, você começa a perceber que nós precisamos ter uma vida com Deus todos os dias. Precisamos negar os nossos desejos, a nossa intelectualidade humana, de achar que nós somos o dono da nossa própria inteligência. O grande erro hoje é achar que nós somos dono de tudo. E eu coloquei uma frase aqui, lembra-se que a obra que fazemos não é do intelecto humano, mas sim do Espírito Santo. Por isso, busque sempre a direção do Espírito Santo, para que a sua capacidade venha sempre acompanhado da vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Eu gosto muito desse texto. Diz o seguinte, está aí na tela, né? O Pedro já colocou, se você não o encontrou. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se fosse de quê? De nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Então, quando eu leio esse texto, você começa a perceber que quando você conquista alguma coisa, quando você faz alguma coisa, tome cuidado para você não dar crédito a você mesmo. Porque o grande perigo é nós continuar a darmos crédito a nós mesmos. E quando você lê esse texto, olha o que a Bíblia diz. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se fosse de nós mesmos. Mas antes a nossa capacidade, ela vem de Deus. É Deus quem nos capacita, não é você. Por isso é que, às vezes, acontece muitas coisas na minha vida, eu falo sempre assim, obrigado Deus. Até quando me mandam embora do emprego, eu agradeço. E Deus, Ele é tão maravilhoso, porque quando você entende que tudo que você precisa viver, que você faz, não é você, mas é Deus que está te capacitando para você fazer. Nós vimos aqui num dos princípios que nós falamos, no princípio da mordomia, nós falamos que no princípio da mordomia nós somos mordomos. E nós somos mordomos que cuidamos das coisas de alguém que nos confiou. Então, quando você entende isso, você faz com excelência, porque é Deus quem te confiou. Você já parou para pensar isso na sua cabeça? Que Deus te confiou aquilo que Ele poderia fazer, mas Ele confiou a você para você fazer. Deus poderia pegar outra pessoa para fazer, mas Deus confiou em você, para você fazer aquilo. A Bíblia diz que nem os anjos são submissos, mas Deus confiou a nós poder e autoridade. Salmos 51, versículo 11 e versículo 12. Vamos ver um homem de Deus que entendeu esse princípio.
alguém que entendeu o princípio da negação, que é o primeiro princípio, negar-se a si mesmo. Então, o primeiro princípio da negação. Olha o que Davi nos ensina. Davi escreve esse texto do Salmo 51, isso é tão maravilhoso, que Davi ele vem passando por uma situação, e ele havia cometido o pecado que nós conhecemos, e Davi então chega no momento que ele se encontra numa situação, porque antes dele escrever o Salmo 51, isso é tão maravilhoso, que Davi primeiro escreve o Salmo 40, que é um dos salmos que foi escrito bem antes, não na nossa ordem, a nossa Bíblia não está em ordem cronológica, e ele então, Davi, ele começa a falar sobre a corça. Eu já fiz aqui um estudo sobre o que representa a corça, como é que é a profundidade dele nas águas, e aí vai indo, e ele chega, então, depois que ele comete aquele adultério, comete aquele pecado, ele chega no Salmo 51, ele começa, se você ler o versículo 1, você vai perceber que a primeira coisa que Davi faz, é começar a reconhecer o seu pecado, começa a reconhecer suas falhas, e ele então diz aqui, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, torne a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o Espírito. Olha que interessante, Davi é rei, está no palácio, ele tem tudo, mas quando ele olha para tudo que ele tem, ele percebe que ele não tem nada, porque tudo sem Deus é nada, e nada com Deus, você tem tudo. E Davi chega, ele fala assim, ele poderia chegar a Deus, me dá XYZ, me dá aquilo. Não, ele diz, Senhor, a única coisa que eu quero, não quero perder a tua presença, não me lance fora da tua presença, torne a dar-me a alegria da salvação, porque ele sabia que a alegria que ele precisava, é uma alegria que não vinha do homem, é uma alegria que só vem de Deus. Olha a oração de um homem, o homem que era rei, que não precisava trabalhar, porque o povo trabalhava para ele, tinha tudo que ele quisesse, tinha acesso a tudo, mas ele entendeu, que sem a presença de Deus, nós não somos nada, sem a presença do Espírito Santo, até nas nossas pregações, nos nossos estudos e na igreja, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Se não tiver a presença do Espírito Santo nas nossas pregações, naquilo que a gente estuda, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então nós precisamos entender, por isso é que quando eu olho para esse texto, eu acho fantástico a história de Davi, porque ele, às vezes nós lembramos muito, porque é muito normal a gente lembrar do ato que ele cometeu, mas é tão maravilhoso quando você estuda um pouco mais a fundo, entender todo o contexto, para você olhar para um homem, hoje em dia, vamos parar para pensar na nossa cidade, quantos milionários que você conhece da nossa cidade, ou quantos ricos, hoje buscam a Deus? Poucos, não vou dizer nenhum, vou dizer poucos, mas por quê? Porque exatamente, começaram a colocar na sua mente, que tudo é capacidade deles, e afastam Deus. E aí o que acontece quando vem um problema, quando adoece? Isso fica muito claro. O dono da Apple, o dono do famoso iPhone, sempre foi um dos caras mais ricos do mundo, sim ou não? O Michael Jackson sempre foi um dos cantores mais ricos que o mundo já teve. Prova disso, na região que ele vivia, ele mandou fazer a canalização, a gente faz canalização de água, ele mandou fazer na região que ele vivia, canalização de água e Coca-Cola. As pessoas não compravam a Coca-Cola, você abria a torneira, tinha a torneira de água, tinha a torneira de Coca-Cola. Mas quando a enfermidade veio, o dinheiro dele não foi suficiente. Porque o controle não está sobre você, o controle está sobre Deus. Todos esses que eu falei são pessoas que já faleceram. O Steve Jobs, que é o dono da Apple, ele poderia pegar todo o seu dinheiro, pagar o médico, não podia. Só que o controle da vida não dependia do dinheiro dele.
o controle da vida não é a quantidade de dinheiro que você tem. É Deus que está no controle. O seu dinheiro não é suficiente para pagar a vida. Por isso que quando olhamos para esse princípio, Davi nos ensina que nós precisamos entender a importância de termos a presença de Deus. Sem a presença de Deus, você pode fazer um monte de coisa. E esse é o grande perigo. A Bíblia diz, tem um texto que todos dão fruto. Por que é um perigo? Porque nós sempre estamos preocupados em olhar no fruto. Porque quando nós olhamos no fruto, nós achamos que é Deus que está agindo. Só que a Bíblia diz que os dois dão fruto. A única diferença é que um é fruto digno de arrependimento, enquanto o outro fruto não é. Então, assim como quem se converte dá fruto, quem também não é convertido, ele pode dar fruto. Como assim? Nós vimos aqui o princípio da semeadora, sim ou não? Nós vimos. Se um ímpio ir lá comprar um terreno, semear alguma coisa, vai colher ou não vai? Vai, ué. Nós vimos aqui o princípio da semeadura, porque Deus estabeleceu esse princípio. Então, tome cuidado com como você está caminhando. Segundo princípio da crucificação, princípio do segue-me. Então nós vimos, o primeiro princípio precisa negar, nós precisamos negar. Agora o segundo princípio é seguir. Lucas capítulo 2, do 41 ao 46, olha só a importância de nós entendermos. Coloca para mim, Pedro. Lucas 2, 41 ao 46. Ora, todos os anos, no caso Jesus e seus pais, sempre iam lá em Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, Jesus já tinha 12 anos, subiram a Jerusalém. Deixa eu acender aqui. Olha que beleza. Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então sempre acontecia essa festa. Era costume Jesus e a família irem para essa festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. Grave essa frase, não souberam seus pais. Grave essa frase, não souberam. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E acontecendo que passado quantos dias? 3 dias, grave esse número. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e... Deixa eu tentar trazer uma reflexão sobre essa ilustração. Esse texto é uma grande realidade do que nós vivemos hoje, do que vive a igreja, do que vive muitos membros que estão dentro da igreja. Estamos caminhando, mas Jesus já ficou aonde? Atrás. Tem muitas pessoas que estão pregando, eles estão achando que eles estão indo, só que Jesus já ficou aonde? Para trás. Porque eles só estão no seguir. Só que o primeiro era negar. Eles não negaram. Eles começaram só a seguir. Diz que eles foram à festa, no momento que estavam voltando, é que eles deram conta que Jesus não estava. Tem muitas igrejas, na nossa cidade, no nosso universo, no nosso país, que estão apenas caminhando e estão fazendo um monte de coisa, achando que está uma benção, enquanto Jesus já não está mais naqueles púlpitos. Estamos caminhando e Jesus já não está mais com a gente. E esse é um grande perigo, porque você está achando que vai dar certo. E Deus sempre nos ensina a termos o princípio da negação como primeiro. Por que eu preciso entender esses 3 princípios? No final eu vou trazer uma conclusão para você gravar bem isso aqui. A Bíblia vai dizer também que certo dia,
Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está aqui, você que está nos acompanhando, você tem a certeza que você está caminhando e Jesus está com você? Ou ele já ficou para trás? Você tem essa convicção que você é cristão verdadeiro? Lembra as perguntas que eu fiz no começo? As suas atitudes refletem aquilo que Jesus é? A sociedade, como é que a sociedade te enxerga? Porque senão nós estamos caminhando só. E Jesus já ficou onde? Para trás. E nós estamos achando que estamos fazendo uma benção, está tudo na benção, e Jesus já ficou para trás. Será que Jesus faz parte dos meus e dos seus planos? Ou não? Eu hoje, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu oro muito. E Deus dá sinal. Eu ia fazer algo esses dias. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus dá sinal. Eu falei assim, vou fazer um Pix. Na hora que eu fui para tentar fazer o Pix, lá o banco apareceu assim, ó. Suspeita de fraude. Aí eu falei, não vou fazer mais. E aí eu perguntei para a pessoa, mas essa conta aqui? Eu falei, não, mandei conta errada. A conta mesmo, eu falei, ainda bem. Mas quando você não tem essa presença de Deus, sabe o que você vai fazer? Deve ser algum erro do banco. Porque você não é sensível ao Espírito Santo. E eu poderia ter ido para outra pessoa. Então você vê que até em coisas simples Deus nos alerta. Quando você tem a presença de Deus, quando você busca a Deus verdadeiramente, Deus não permite a vez que você faça alguma coisa que Ele sabe que não vai agradar a Ele. Ou que Ele sabe que lá na frente você vai ter consequências piores. Então você tem que buscar a Deus verdadeiramente. E a minha última pergunta é, em que posição Jesus ocupa na sua vida? Seja sincero com você mesmo. Reflita aí no seu lugar. Você que está nos acompanhando também pela rede social, reflita no seu lugar. Coloca numa escala de 3 pessoas. Seu pai, sua mãe, Jesus. Responda para você em que posição nessa escala Jesus se encontra. Em primeiro, em segundo ou em terceiro? Não precisa responder para mim. Eu quero que você mesmo avalie. Olhando para o seu pai, para a sua mãe e Jesus. Essas 3 pessoas. Qual é que é a posição que Jesus ocupa na sua vida? Primeiro, João 15, versículo 5. Então, se Jesus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, você vai ter consequências graves. Por quê, pastor? Porque princípio que você quebra, te faz o quê? Te quebra. Se você quebrar um princípio, o princípio vai te quebrar. E você vai achar que Deus é injusto. Não, não é que Deus é injusto. É que Deus já estabeleceu esse princípio e Deus já abençoou os princípios. Não é porque Deus não gosta de... Não, é que você está quebrando o princípio que Deus já estabeleceu no princípio. Olha João 15, versículo... Coloca para mim João 15, versículo 5. Esperar o Pedro colocar para a gente ler junto. Jesus fala, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem Jesus, coloque isso na sua cabeça. Jesus está dizendo, sem Ele, nada podemos fazer. Sem Jesus, nós não somos nada. Ainda que pareça que está acontecendo muitas coisas, é um perigo. Não, mas está dando certo, eu não vou na igreja, não busco a Deus, não faço nada, mas parece que está dando certo. Nada vai ficar oculto diante de Deus. E nada está. Sem Jesus, nada podemos fazer. Só podemos com Jesus. Então, a minha mensagem é, volte hoje mesmo para Jesus. Dá tempo de mudar de rota. Porque se Deus permitiu que você viesse aqui nesse estudo dos princípios, então ainda é tempo. Outro texto que eu gostaria de ler, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2.
Eu já li esse texto aqui, mas eu quero comentar esse texto. Esse texto nos fala do nascimento de Jesus. A Bíblia vai dizer que os magos do Oriente, durante 6 meses, eles saíram da Babilônia e foram até Belém à procura do menino Jesus. E quando eles chegaram ao palácio real, eles perguntam ao rei Herodes, onde está o menino? Isso lá no versículo 2, depois a gente pode ler, mas eu quero trazer no contexto. E Herodes então orienta eles falam assim, olha, nós não sabemos onde está o menino, mas nós estamos a procurar ele, porque vimos uma estrela. E o Herodes então fala para eles, quando vocês o acharem, vocês voltam e me avisem, para que eu também vá e o adore. Isso lá no versículo 7 e o versículo 8, desse mesmo texto. E do versículo 9 ao versículo 12, desse mesmo texto, a Bíblia vai dizer que eles foram e eles acharam o menino e o adoraram. E eles ofereceram até oferta ao menino. Porém, quando eles voltaram, eles não voltaram para ir avisar o rei Herodes. Olha que Herodes falou para eles, olha, quando vocês encontrarem o menino, voltem e venham me avisar para que eu também vá e o adore. Eles foram, acharam o menino, adoraram o menino, deram a oferta e não voltaram para avisar. Diz a Bíblia, coloca para mim o versículo 12, Pedro, fazendo um favor. Lê o versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E esse texto nos traz uma grande reflexão. Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Jesus, nós nunca mais andaremos pelo mesmo caminho. Por isso é que eles não voltaram pelo mesmo caminho. Porque quando você tem um encontro verdadeiramente com Cristo, você não é mais a mesma pessoa. Por isso é que lá em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia vai falar aqui, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso é que diz a Bíblia que em sonho foram avisados. Por quê? Porque quando você tem um encontro verdadeiramente com Deus, com Jesus, você nunca mais será a mesma pessoa. Porque quando Jesus está verdadeiramente em nossas vidas, nós, a partir daquele dia, a nossa vida passa a ser outra, a nossa verdade passa a ser outra, o nosso caminho passa a ser outro. Porque lá em João 14, versículo 6, a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Porque o único caminho agora que eles poderiam seguir a partir daquele momento, é exatamente o caminho de Jesus. Por isso é que eles não voltaram pelo mesmo caminho. Porque a partir daquele momento eles entenderam, não, nós estamos vindo num caminho que o caminho é estático, o caminho fixo. Esse caminho, por exemplo, daqui até lá na porta do supermercado, é um caminho fixo, não muda. Só que Jesus não é um caminho fixo, ele é um caminho que caminha com a gente. Então, a partir daquele momento, eles começaram a entender e a viver um outro caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a pergunta é, e você? Você está no mesmo caminho de sempre? Desde que você veio para a igreja ou você já mudou de caminho? Ou você não mudou? Terceiro princípio, Marcos 8:35, lá no livro de Marcos. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Terceiro princípio, é o princípio de perder a vida pelo mundo e vivê-la para Jesus. Graças a Deus, desde que eu conheci Jesus, eu nunca me afastei. Desde que minha mãe e meus pais me apresentaram esse Jesus, eu nunca me afastei dele. Problema veio, um monte de coisa veio, mas eu permaneço firme em Jesus.
Porque quando você entende que é preciso perder a vida pelo mundo, para você viver a sua vida para Cristo, você não tem arrependimento de nada. Porque o que Jesus tem é bom, é agradável e é perfeito. Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade de ver uma vida plena para Jesus. Porque eles pensam muito no que eles têm para dar, e começam, eu disse aqui num dos estudos, vocês vão lembrar, que eu disse que tem pessoas que não deveriam cantar certos louvores. Eu disse aqui num estudo, por exemplo, a gente canta aquele louvor, temos louvor, seja aquele que está tocando muito, né? Tem também aquele do Coral Quemuel. Então temos louvor que a gente canta, eu disse aqui no escudo, por exemplo, gastar é a minha vida para Jesus. Como é que você gasta a sua vida para Jesus? Por exemplo, veio chuva, a igreja está vazia. Você está gastando sua vida para Jesus? Gastarei minha vida a teus pés. Eu já dei um estudo sobre isso. Então a gente tem que fazer uma grande reflexão na nossa conduta. Por isso é que muitas pessoas estão na igreja, começam a ver as pessoas sendo abençoadas, começam a achar que Deus só gosta daquelas pessoas. Não, o problema é que você não entendeu que para você ter uma vida com Deus, existem 3 princípios da crucificação. O princípio de negar a si mesmo é difícil, é difícil. Tem uns que falam assim, não, mas o fulano fez isso porque tem aquilo. Não. E quando não tinha, sempre ele fazia. Preciso negar a si mesmo, preciso seguir Jesus. O que é o princípio de perder a vida pelo mundo? É exatamente o princípio agora de você pegar a cruz e começar a seguir Jesus. Então você tem que primeiro negar. Não adianta só querer seguir. Senão depois você vai achar que Deus só gosta de outras pessoas. Que Deus não gosta de você. Aí começam a achar, não, o fulano está ficando assim, está assim, porque Deus é especialista somente com ele. Não. A Bíblia, Jesus diz, eis que estou à porta aí e bato. Ele está batendo na porta do coração de todos nós. A única diferença é que uns aceitaram abrir a porta do seu coração e deixaram ele entrar. Tem alguns que deixaram Jesus entrar, mas na casa ao lado, não na casa deles. Tem gente que canta, igual aquele louvor do Lázaro, a minha vida é do mestre. Começou o primeiro problema. Aí já não confia mais, já não crê mais. Veio o desemprego, já não confia mais. E aí? Você não falou que a sua vida é do mestre? Se a sua vida é do mestre, então é porque o controle da sua vida está nas mãos de quem? Dele, ele é o mestre. Então o que você tem que fazer? Espera, descansa e confia nele. Porque você disse que a sua vida é dele. Então, o que eu vejo? A gente fala que a minha vida é do mestre, mas eles querem ter o controle da vida deles, não o mestre ter o controle, aí não adianta. Por que é importante ter esses 3 princípios? Por que eu preciso negar? Porque quando eu nego a mim mesmo, eu estou passando pelo processo da cruz. Processo onde eu começo a me converter verdadeiramente. O que é o outro processo, o terceiro, que é exatamente o processo de você sair da cruz para chegar na sepultura. O que é o terceiro processo? É você agora sair da sepultura e chegar no cenáculo. Deixa eu tentar resumir para você. Quando nós vamos à cruz, nós encontramos Jesus com roupa. Sim ou não? Então nós chegamos até a cruz e encontramos Jesus com roupa. Quando chegamos à sepultura, encontramos roupa sem Jesus. E quando nós chegamos no cenáculo, nós encontramos Jesus revestido de poder e de toda a glória. O que eu quero falar para essa noite para você? Não quero ir no cenáculo sem passar na cruz. Porque no cenáculo tem poder. Por isso é que nem todo mundo que profetiza significa que ele está profetizando em nome de Jesus. Porque ele pode muito bem sair diretamente no cenáculo, ele pode receber poder. Mas a diferença é que eu escolhi passar pela cruz, me converter, arrepender-se dos meus pecados, passei na sepultura, porque eu encontrei só roupa, para eu vestir, para eu ser uma nova criatura, e agora eu fui no cenáculo, para ser usado e revestido pelo poder da graça de Deus. Não adianta você querer pular a cruz. O problema de hoje é que nós queremos
pular a cruz já é diretamente no cenáculo. Coloca para mim, ô Pedro, Romanos 6, do 11 ao 14. Vou ler mais aqui uns 2 textos. Então é preciso perder a vida pelo mundo e viver para Cristo. Um texto muito conhecido, muito famoso, Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Diz que já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas coloca para mim Romanos 6, do 11 ao 14. Assim também vós considerai-vos como mortos, para quê? Para o pecado. Mas vivos para, eu quero parar aqui. Aqui onde mora o grande problema. Grava que eu vou contar um segredo para você. Quem despreza a graça vive na desgraça. Porque a graça não é livre acesso para o pecado. A graça é a força para nós evitarmos o pecado. Então, quem vive desprezando a graça, tem uma vida de desgraça. Então é preciso você entender isso. Deixa eu continuar. Pode continuar, Pedro. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o quê? O pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. O que mais tem hoje é pessoal usar o corpo como instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí quando você fala, então pastor, então nós estamos na graça, por isso é que eu falei isso para você. Tome cuidado para você não achar que a graça é o acesso ao pecado. A graça é a força para nós vencermos contra o pecado. Então, mais um texto que eu gostaria de ler, Isaías 53, versículos 4 ao 7, um texto muito conhecido, para a gente orar. Isaías 53, do 4 ao 7. Vamos colocar de pé, vamos ler esse texto junto, a gente já ora. Um texto, mais uma vez. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Lembra que eu disse lá no começo? Que Ele disse que, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e naquele momento Ele expirou. Mas Ele expirou por quê? Porque Ele foi moído, Ele foi castigado, Ele foi humilhado pelos meus e pelos seus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos, ou de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, como a ovelha muda perante os tosquiadores. E ele não abriu a boca. Jesus suportou tudo aquilo para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar aqui hoje. Então eu quero que você saia daqui hoje, que você tenha uma conduta, uma postura diferente, que você comece a viver verdadeiramente a Deus. Para você que está nos acompanhando, também não sei como tem sido o seu dia a dia, a sua vida, mas que você, a partir de hoje, que você começa a ter
a tomar a decisão de viver para Deus. Viva verdadeiramente para Deus. Porque Jesus suportou tudo aquilo, Ele morreu naquela cruz para nos dar a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui. Somente tudo isso foi possível porque em momento nenhum Jesus abriu a boca. Ele suportou tudo aquilo para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que eu e você fôssemos resgatados, para que o sangue de Jesus nos purificasse de toda injustiça. Por isso que nós lembramos que o pecado não pode mais nos dominar, porque nós estamos diante do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então feche seus olhos ali. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, pelas vidas que o Senhor também, Papai querido, permitiu que estivessem nos acompanhando pelas redes sociais, e aquelas que também irão nos acompanhar, Senhor. Continua mesmo, ó Pai, cuidando, abençoando, Senhor, e fazendo, ó Deus, aquilo que somente que é a Tua obra, que é a Tua vontade, ó Pai. Trabalha em nossos corações, ó Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a negarmos a nós mesmos, Senhor, os nossos desejos, nossas vontades, Senhor, que não Te agrada, Espírito Santo, e que venhamos verdadeiramente Te seguir, Senhor, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, ó Pai. Adoradores, Pai querido, que renunciam a si mesmo para viver aquilo que o Senhor tem preparado, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. Papai querido, nos leva em paz, assim como em paz o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Papai querido. Nos livra de todo mal, Senhor, e faça, Deus, aquilo que somente que é a Tua vontade, Pai. Venha nos cobrir com Teu poder, Papai querido. Continua mesmo nos abençoando, Pai, para que todos os dias, Senhor, nós venhamos viver aquilo que é a Tua vontade, ó Pai. É isso que eu Te peço e Te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.